Olá a todos do canal Clarinete, Músicas e Passeios. Vou começar uma série de vídeos falando de métodos para clarinete e também outros instrumentos. Neste vídeo de hoje eu vou falar sobre o método Nabor Pires Camargo. No canal eu já tenho um vídeo falando sobre ele, minha opinião sobre ele, mas eu vou refazer também esses vídeos dos que eu já fiz também. Começar uma série nova, então começando pelo método Nabor Pires Camargo. Por que eu escolhi esse método? Porque foi o primeiro método que eu tive contato quando eu estudei clarinete lá no início. Em 1997, mais ou menos, eu comecei a estudar clarinete e foi o método que eu usei, que era usado na congregação, que é onde eu estudei clarinete a princípio. Bom, meu estudo formal de música não foi na congregação, lá eu estudei para tocar na igreja, estudei por esse método. E quando eu comecei o estudo formal, na escola de música foi mudado para outros métodos. Então, na escola de música, formalmente estudando, eu estudei o método Ruban, Dennett, enfim, outros métodos. E com minha experiência de dar aula para diversos alunos, do início, e vendo também muitas pessoas estudando na igreja, como desenvolveu esses estudos através deste método, e vendo também como formalmente os métodos que é usado e da forma que é usado, eu tenho minhas conclusões sobre este método aqui. Muito bem. Hoje eu posso dizer com toda certeza que não é um método recomendado para o aluno iniciante. Por mais que eu goste muito, recomendo todos comprar este método e ter. Mas eu considero ele, já falando isso logo no início do vídeo, eu considero ele um livro de peças. E neste formato de livro de peças, para o conhecimento da música brasileira, principalmente a música feita na época, né, que o Nabor Pires viveu, é um livro muito interessante, tá? Mas com o método eu não gosto muito, e eu vou falar o porquê. Bom, no começo do método, nós temos aqui a foto do Nabor Pires Camargo, tá? Eu acho que foi um grande clarinetista da época, autor de diversos choros, foi músico de orquestra, e então ele tem seus méritos como músico clarinetista, como compositor e autor desse magnífico livro de músicas, né, para mim, que eu gosto muito. Então nós temos aqui no começo alguns dizeres, pessoas falando do método, e depois aqui nós temos conselhos ao aluno de clarineta. Bom, aqui tem algumas coisinhas que eu não gosto muito, né? Na verdade, já não está nem tanto aqui, já está na parte da lição número 4. Tá? Não está nem nesses conselhos, já está aqui quando começa a lição, que ele já coloca alguns conselhos nos títulos, né? Um desses conselhos está escrito aqui: quanto mais grave a nota, mais você deve afrouxar os lábios, cuidando sempre da afinação. Isso não é verdade, tá? Na lição 6 fala, quanto mais aguda for a nota, mais pressão devemos dar aos lábios, porém nunca exageradamente. Eu acho que essas coisinhas nas revisões do método, que é um conselho para a editora, deveria ser revisado. Tirar essas frases, não sei se é original do Nabor Pires mesmo, mas, por exemplo, a técnica que eu uso para tocar, eu não uso nenhum desses dois conselhos. Tá? Em outros vídeos já falei um pouquinho sobre isso, sobre a questão de como tocar agudo melhor, tocar grave, enfim. Então tem algumas coisinhas assim que está escrito que acaba o aluno lendo, não sabendo exatamente do que se trata, começa a fazer coisas erradas. Isso daqui já para mim já é um problema. Bom, a lição número 1 dele é uma lição que aprende as primeiras notas, né? Nota Sol, Lá, Sol, até o Mi. Aqui tranquilo. O que eu não gosto dessas lições é que eu não gosto para iniciante lições muito longas. Isso é um gosto pessoal meu, por isso que eu não uso para os meus alunos. Tá? Tem professores que usam métodos assim e funcionam muito bem. Eu não gosto muito. Principalmente criança, tem aquela agonia de tocar, né? Então, assim, você trabalhar uma lição como essa 4 é muito difícil. É uma lição grande, fácil de você se perder.
Então, dificilmente vai conseguir tocar tudo. É uma lição muito longa também. Exige um condicionamento também para você tocar muito grande, porque pensando assim, cada nota é 4 tempos, tocando devagar, do, si, vai indo a lição todinha. O aluno ainda não tem aquele conhecimento do instrumento, não tem aquele preparo do ar para tocar uma lição tão grande, ele não tem ainda a concentração desenvolvida. O que vai acontecer? Ele vai tocar essa lição de qualquer jeito, vai ficar se concentrando em querer acabar logo a lição e não se concentrando na sonoridade de cada nota, de cada som, de cada trecho. Por isso eu gosto de mestres como o Ruban, por exemplo, que eu trabalho lições bem pequenininhas e que ele possa se concentrar naquela lição mais facilmente, ou eu mesmo escrevo a lição no caderno. Então esse para mim é um problema. Outra coisa é que na lição número 5, bem no início do método, ele já faz a passagem lá para o si, que é uma passagem muito complicadinha no clarinete. Ou seja, ele nem desenvolveu a embocadura ainda, não desenvolveu ainda a coluna de ar e já está fazendo essas passagens lá para o si, que é difícil. Na lição número 6, pior ainda, ele já chega nas notas agudas, até o mi agudo. Ele não sabe ainda a posição das notas, não firmou na cabeça a posição das notas, não tem uma embocadura formada, não tem aquele conhecimento do clarinete, já tem que saber a escala desde o mi grave até o mi agudo, 3/8. Isso para mim é um absurdo completo. Isso faz com que o aluno desenvolva a embocadura totalmente equivocada. Ele começa a criar um monte de problemas, porque ele não firmou a embocadura numa região grave, por exemplo, não acostumou com as notas, já está aprendendo todas as notas do clarinete. As notas agudas, até alunos que já têm um certo tempo de experiência, têm dificuldade, principalmente na questão de afinação. E na lição número 6, ele tocar as notas agudas, isso é um absurdo. Então, esse é um defeito gravíssimo desse método. Hoje em dia, todos os métodos mais modernos não cometem esse erro. Tá? Todos os métodos, até os que eu trabalho com alunos, eles trabalham isso de forma diferente. Então, essa é uma crítica a esse método nesse sentido. Ele tem essas deficiências que, como método, não funciona. Tá? Ah, mas muita gente aprendeu pelo Nabor Pires. Sim, aprendeu a tocar lá o zino, toca lá tudo, mas você vai ver diversos problemas de afinação, diversos problemas de embocadura, diversos problemas na postura, né, toda. Por quê? Porque o método você foi trabalhando coisas que não eram importantes para o início. Então, o Nabor Pires, quem sabe, né, um dia pudesse ter uma revisão desse começo, até podia deixar a estrutura do método inteira pronta, mas fazer umas lições adicionais nesse começo, mais curtas, né, talvez eliminar algumas lições aqui do começo e trocar por outras lições mais curtas, fazer uma revisão dos métodos, não, mesmo que deixe elas, mas acrescenta outras, para que o aluno se prepare para esse método. Então, o Nabor Pires, eu uso com meus alunos, recomendo até comprar o Nabor Pires, só que eu uso para os alunos mais avançados. Eu vou explicar já por quê. Muito bem. Aí ele vai trabalhar alguns outros ritmos, né, até a lição 9, e seguindo o método, eu também não quero me alongar muito nesse vídeo, mas quero dar uma boa visão. Na lição número 11, por exemplo, é uma lição que o aluno já começa a trabalhar diversos tipos de articulações, né? Ligadura, temos aqui staccato também. O staccato, 2 pontinhos em cima da nota, tá? Não sei se a câmera está focando bem, mas tem 2 pontinhos. O staccato é uma técnica de se tocar e ela tem que ser desenvolvida aos poucos. Tá? Começando principalmente a aprender o staccato nas notas mais fáceis do instrumento. Aqui, a primeira vez que aparece o staccato, já nota Fá, Sol, Lá agudo, que é aqui, né, ou seja, na região já aguda do instrumento. Ou seja, não é uma boa região para o aluno começar a aprender essa técnica. Então, isso traz alguns problemas também no ensino do instrumento. Então, isso aqui também é um problema que não é muito legal. Então, ele já coloca essa informação com notas muito agudas. Nessa lição, ele já coloca síncopa. Ele coloca diversos problemas de divisão, coloca ligadura, notas staccato, ou seja, mistura tudo, sem o aluno ter criado essa base para cada coisa. O que eu gosto de ensinar? Lições só para staccato, treina, trabalha staccato na região mais fácil, depois tem lições para trabalhar ligadura, a síncopa aprende em uma outra lição separada e depois mistura tudo, mas não assim de vez. Então isso é um problema também do método Nabor Pires que eu não gosto. E aí vai seguindo as lições. Essas lições 12 e 13, o aluno que já está mais avançado, eu gosto de pegar elas também, que elas trabalham toda a região do instrumento, então como música ou como uma lição de resumo é bom. Mas aí eu já pego quando o aluno já tem um domínio dessas todas as regiões do instrumento, né? Para depois pegar essa lição. E assim vai seguindo. Na lição 17 já entra as colcheias. E aqui nós já temos algumas lições difíceis, né? Para quem está começando, você tem pouca experiência com o instrumento, na lição 18.
já tem lições enormes, trabalhando toda a região do instrumento. Aqui eu já apresento as cocheias pontuadas, já na lição, eu também é a mesma coisa, eu gosto de ensinar numa lição separada as cocheias pontuadas, semicocheias, trabalhar, entender e depois colocar isso numa música. Então, um aluno meu que já tenha conhecimento de cada técnica dessa aprendida separadamente, aprendeu as cocheias pontuadas, semicocheia, aprendemos alguns hinos, aprendemos algumas lições, sabe tocar bem as cocheias, aí depois eu posso pegar essa lição 19, por exemplo. Aí eu peço para ele tocar, porque aqui será um resumo, onde ele vai trabalhar esses diversos ritmos, mais toda a região do instrumento. Então, o Nabor Pires, sim, é um livro de peças muito bom, mas não um bom método para clarinete. Tá? Eu não aconselho ele como você ter ele como linha de estudo, mas como um livro de resumo, que fique bem claro isso. E assim vai vir nas lições. Aqui começa a ficar divertido. A partir da 20, 21, 22, começa a ter melodias muito bacanas. A lição 23 mesmo eu gosto muito. Tá? É uma lição muito bacana. E o que acontece? A maioria do pessoal chega aqui nessa lição, como não tem aquele desenvolvimento técnico do instrumento, toca tudo errado, toca lento, sem embocadura, a nota aguda sai gritando de qualquer jeito. Por quê? Porque não teve tempo de você trabalhar a embocadura, não teve tempo de você trabalhar com de ar, não teve tempo de você entender o instrumento, então tu acaba tocando lento, com um som feio, e aí dá diversos problemas que depois para corrigir dá muito trabalho. Agora, um aluno que já tocar uma liçãozinha dessa é uma maravilha. São lições bonitas, tá? Lição 27, uma lição grande, muito legal também, bacana. E depois vem uma sequência de escalas na lição 28, que eu também acho um equívoco até aqui, porque até a lição 27, ele aprendeu algum acidente ocorrente, um ou outro. Teve aqui na lição 24, teve acidente ocorrente, aprendeu, tem aqui um fasteiro na armadura de clave, mas pouca coisa. Para chegar numa página, você vai aprender todas as escalas, maiores e menores. Ou seja, você vai aprender todos os acidentes aqui. Eu gosto mais de método que você vai tendo assim. Você tem lições em Dó maior, depois vai ter uma série de lições em Sol maior, depois uma série de lições com 2 sustenido, uma série de lições com bemol, uma série de lições com 2 bemóis, e assim vai aprendendo aos poucos, aprendendo as diversidades de chaveamento, combinações de chaves para cada tonalidade. Aqui você já aprende tudo aqui, fica um pouco confuso a informação. E logo em seguida a escala cromática. Então eu não gosto da forma que é organizada como método. Para mim não funciona, eu tenho muita dificuldade, dificuldade de ensinar desse jeito, porque eu não ensino mais para o Nabor Pires. Eu faço exatamente o que eu falei, esses resumos. Aqui na lição 30, já tem uma série de lições onde você tem revisão de tudo, é bem bacana. Você trabalha os diversos ritmos que você já aprendeu. Essa lição 31 é ótima, a articulação, para trabalhar aqui o né? Bonitinho, trabalhar bem essa... Mas para quem está começando, realmente é muito difícil. A 32, aí, bicho pega. É uma série de complicações que nós temos. Além dos sinais de ritornelos que tem, de repetição, o O, o S, nós já temos 2 semicocheias ligadas, estacato em semicocheia. Você nem aprendeu estacato, já está aprendendo estacato em semicocheia. É um absurdo isso para mim. O meu ponto de vista é um absurdo. Diversas combinações de articulações bem complicadas. Então, o que eu faço? Repetindo. Eu gosto de trabalhar isso primeiro, devagarzinho, cada lição, passo a passo, e depois tu colocar isso aqui. Quando o aluno acaba um método com a Ruban, por exemplo, eu começo a trabalhar na Nabor Pires. Aí sim, ele já começa a trabalhar a lição igual a essa e começa a realmente ter um proveito nela. Porque são lições que dá para você tirar muitas coisas boas aqui. Mas precisa ter um preparo técnico para isso, tá? E assim segue. A mesma coisa que eu falei sobre as anteriores, eu falo sobre a 33, tá? 34, e assim vai indo. Vou pular um pouquinho para frente aqui. Bom, meta vem até a 36, onde acaba a parte, diria dizer, dos estudos, né? Que aqui fala na capa, né? Contém este método, além das escalas de estudos, então seria tudo até a 36, desculpa. 23 peças fáceis para recreação. Aí vem as peças, que é uma maravilha essas peças, né? A valsa, tá? A valsa, eu até gravei alguns vídeos valsa, eu gravei mais rápido, por quê? Porque a valsa é rápido, tá? Não vai tocar isso aqui. Do, ré, mi, do, sol. A valsa tem um ritmo 1, 2, 3, 1, 2, 3, do, ré, mi, do, sol, lá, sol, fá, mi, ré, sol. E as músicas é muito bonita, né? Onde você vê o talento de composição do Nabor Pires Camargo, que escreveu diversos choros. Tem aqui muito da linguagem brasileira, da música que ele escrito na época dele. Então, isso aqui, para mim, são pérolas que todo mundo que toca clarinete, até os instrumentos, devia ter acesso. São peças muito bonitas, valsas, né? Romance.
Ó, romance, gavota, mazurca. Então aqui é maravilhoso. Como livro de peça, aqui é sensacional. Mazurca, minueto. Só que a maioria, igual eu falei, como estuda só pelo método Nabor Pires, não consegue tocar isso bonitinho. Não entende a linguagem. E essas músicas, não é simplesmente pegar lá o metrônomo e tocar. Todas essas músicas são danças, e você tem um estilo, você tem um andamento certo para tocar, você tem um jeito de articular. Então, assim, essas lições é muito importante o acompanhamento de um professor que entenda o que é uma polca, um foxtrot. Não é assim, toca polca, mas não sabe o que é a polca, não sabe qual que é o ritmo da polca, como que é a acentuação métrica dela, como que é o ritmo, a dança da polca. Então, tudo isso também faz parte. Não é simplesmente você tocar isso aqui, você precisa saber a linguagem do foxtrot, da marcha, como se executa uma marcha, como se executa uma mazurca, o que é uma mazurca. Tudo isso é importante também para o bom desenvolvimento. Então, não é simplesmente tocar essas lições, mas é entender o que está sendo feito aqui. O que é essas músicas. Né? Olha aqui, o tango. Maravilhoso esse tango aqui. Né? Então, é um tango, tem uma linguagem da música do tango. Aí acaba com a marcha. Então, essas peças, 23 peças, são fantásticas. Está no final do método. Recomendo todos terem esse método, mas não usá-lo como método, mas sim como um livro de peças, depois que você acabar aqueles métodos básicos, estudar esse método Nabor Pires. Então, um resumo rápido do método Nabor Pires é isso. Eu considero o Nabor Pires um excelente compositor, tem diversos choros dele, recomendo a todos procurarem. Tem um método de saxofone também que eu comprei, que eu vou fazer um review do método de saxofone também. Então, eu aconselho todos a ter o método Nabor Pires Camargo, porém, estudá-lo como livro de peças e não como método. Esse foi o review desse método, em breve tem mais. Muito obrigado.